comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, verso 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, o verso 27. Nós vamos ler o verso 27 até o 29, amém? Atos dos Apóstolos, está no Novo Testamento, você vai passar ali os 4 evangelhos e você vai achar capítulo 27 de Atos, versículo 27. Vamos ler a Escritura Sagrada que diz assim: e chegando a 14ª noite, sendo nós ainda jogados de um lado para o outro no lado do mar Adriático, por volta da meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estávamos próximos da terra. E lançando a sonda, mediram 20 braças, e passando um pouco mais adiante, tornando a lançar uma sonda, mediram 15 braças. Ora, temendo bater em rochedos, lançaram da polpa 4 âncoras e esperavam ansiosos que amanhecesse. Verso 29. E temendo bater em rochedos, lançaram da polpa 4 âncoras e esperavam ansiosos que amanhecesse. Amém. Se você aí puder fechar os seus olhos, vamos fazer essa breve oração. Pai Celestial, Senhor Espírito Santo, lida foi a Tua palavra e pedimos, Senhor, que Tu possas falar ao coração de cada um da Tua igreja, do Teu povo, que sejamos alimentados, que sejamos confrontados, exortados e edificados por esta palavra ministrada, vinda do Teu coração para as nossas vidas nesta manhã, em nome de Jesus. Amados irmãos, o texto que nós lemos faz parte do ministério do apóstolo Paulo. E este texto, ele é muito propício para o momento que nós estamos vivendo. Ele é muito propício para o tempo em que nós estamos passando. O verso que lemos fala de um momento dramático, de uma viagem, ou seja, a última viagem do apóstolo Paulo. Se você comigo olhar o primeiro verso do capítulo 27, você vai perceber que Paulo está preso. O apóstolo Paulo, aquele que outrora estava sendo o perseguidor da igreja, aquele que entrava pelas portas e arrastavam pelos cabelos as mulheres crentes, que prendiam os homens crentes de Jerusalém, que fazia com que o grupo de cristãos que serviam a Deus, servia a Jesus, eles fossem presos e muitos deles torturados. Paulo, que perseguia a igreja, a Bíblia diz que ele tem um encontro com Jesus. E ele passa de perseguidor, ele passa a ser perseguido. Ele então encontra-se com Cristo. Ele tem um tempo de conversão. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo passou cerca de 14 anos de treinamento ministerial. Paulo, 14 anos ao lado de Barnabé, sendo treinado por Deus, sendo discipulado poderosamente. E a Bíblia diz que Paulo então inicia o seu ministério. Aqui neste texto, Paulo já tinha feito 3 grandes viagens missionárias. Paulo é o maior percussor, o pioneiro das viagens missionárias transculturais. Paulo, ele teve um chamado diferenciado dos demais apóstolos. O apóstolo Paulo, ele foi chamado a não pregar para os judeus, para o povo da circuncisão, mas Paulo foi chamado para pregar para o povo da incircuncisão, para os gentios, para aqueles que não eram judeus, para aqueles que não eram da descendência de Abraão, que somos nós. Paulo, com isso, teve dificuldades no seu ministério, porque o restante da igreja, como Pedro, não compreendiam o chamado de Paulo.
Mas a Bíblia diz que Paulo levou adiante seu ministério. A Bíblia diz que ele fez a primeira viagem missionária. A Bíblia diz que ele fez a sua segunda viagem missionária, a terceira viagem. E em cada lugar que Paulo passava, Paulo deixava discípulos, Paulo deixava seguidores de Cristo. Paulo preparava ali naquela cidade onde chegava uma comunidade, um grupo de cristãos que eram alimentados pela palavra que Paulo levava a eles através das cartas. Paulo ganhou pessoas e abriu obras e igrejas e comunidades cristãs em muitas regiões. A Bíblia diz que Paulo fez coisas gloriosas, pregando da Grécia, pregando em todos os cantos, falando do amor de Deus, falando de Jesus, aquele que transforma vidas. A Bíblia diz que Paulo fez coisas gloriosas. Paulo foi perseguido, foi apedrejado, passou fome. Paulo, para não ser pesado para a igreja, ele construía tendas e vendia, para que ele não fosse muito pesado para o povo da igreja. E Paulo é para nós um grande exemplo. Neste capítulo 27, Paulo já havia sido condenado, e Paulo é levado para Roma como prisioneiro. No versículo 1, nós vamos encontrar Paulo embarcando em um navio. E ele é embarcado naquele navio como prisioneiro. Ele é levado numa viagem a caminho de Roma. Não é como hoje, que se eu quero chegar em Roma, eu posso pegar um avião agora pela manhã e muito provavelmente no meio da noite eu já estou em Roma. Não, mas naquela época eram semanas ou meses para navegar vagarosamente pelo mar muito difícil e chegar até Roma. Paulo agora está sendo levado como prisioneiro para Roma. E a Bíblia mostra que Paulo é colocado no navio, um grande navio. A Bíblia diz que no capítulo 27, Paulo vai destacar todos os portos onde eles vão passando. Eles vão passando e Paulo vai registrando: olha, nós chegamos no primeiro dia em tal lugar, no segundo dia estamos em tal lugar. E a Bíblia diz que nesta viagem, quando eles param em determinado porto, onde o oficial do navio entra no navio, e a partir dali eles iam rumar para Roma, a Bíblia diz que Paulo, direcionado por Deus, Paulo diz as seguintes palavras. O verso 9 diz: tendo decorrido muito tempo e já sendo perigosa a navegação, porque o jejum já havia passado, Paulo advertia-os, dizendo: senhores, vejo que a viagem será desastrosa e causará muito dano, não só para o navio e para a carga, mas também para as nossas vidas. O verso 11 diz: o oficial, porém, acreditava mais no piloto e no dono do navio do que no que Paulo dizia. Paulo, antes deles rumarem de fato para Roma, Paulo teve uma direção de Deus de dizer: não vamos navegar. Paulo era um prisioneiro famoso que ali estava, conhecido em todos os lugares, mas era um prisioneiro. Mas na ousadia de Paulo, nós vemos o apóstolo Paulo dizer: olha, não é bom que a gente faça essa viagem. Olha, eu não sinto que é bom a gente vá viajar, porque essa viagem vai ser desastrosa. Essa viagem vai provocar muitos danos para esse navio, para as cargas e também para a nossa vida. Paulo dá aquela palavra de advertência, mas as pessoas não ouviram. E o texto diz que eles acreditavam mais na sabedoria do piloto do navio, eles acreditavam mais no que dizia o dono do navio, do que propriamente naquilo que o apóstolo Paulo dizia.
Eu quero lembrar aos irmãos uma coisa aqui. Irmãos, quantas vezes Deus levanta alguém para advertir a gente, para mostrar a gente: olha, não vá por este caminho. Olha, eu sinto que não é o agrado de Deus de você tomar esta decisão. Quando alguém diz a você: meu irmão, não faça desta maneira. Meu irmão, não é assim que a Bíblia diz. Meu irmão, isso vai provocar danos em você. Isso vai fazer você sofrer. Quantas vezes ouvimos pessoas nos advertirem? Quantas vezes Deus usa pessoas para dizerem a nós: olha, não faça assim, não faça desta maneira, e nós muitas vezes não ouvimos. Nós preferimos acreditar na experiência, preferimos acreditar em outras palavras do que nas palavras que Deus está usando alguém, ou usando o próprio Espírito de Deus, ou através do Espírito de Deus trazendo ao nosso coração. A Bíblia diz que eles não ouvem, não deram ouvidos ao que Paulo estava dizendo. E então eles começaram a navegar. E se você, com cuidado, ler o capítulo 27, você vai ver que a partir do versículo 13, eles começam então a navegar. E a partir dali, eles começam a enfrentar uma grande tempestade. Irmãos, o que a Bíblia está dizendo aqui não é uma chuva. Tempestade não é uma chuva. Tempestade no mar não é um temporal como nós vemos aqui em Belo Horizonte, como nós vemos, estamos acostumados. Um temporal de alguns minutos que enche a cidade de água, ou uma chuva de um dia que vai transbordar os nossos rios. Não. O temporal que a Bíblia relata foi de dias e mais dias de grande chuva e vento e ondas fortes sobre aquele mar onde estava o mar, onde estava o navio. Eu fico imaginando que no primeiro dia de temporal, o navio está sendo sacudido para lá e para cá, onde o navio está sendo arrebentado pelas ondas, eles já se lembraram do conselho de Paulo. Eles já se lembraram. A Bíblia diz que eles então ficaram ali, sendo sacudidos de um canto para o outro. A Bíblia diz que eles foram lançados de um lado para o outro. A Bíblia diz que, irmãos, em dado momento, eles estão já desesperados. A Bíblia Sagrada diz que eles começaram a recolher os recursos, verso 17, recolher os recursos disponíveis para reforçar o navio com cordas, temendo que eles fossem lançados em um banco de areia. Eles já começaram a ficar preocupados. A chuva, a temporal não parava. Verso 18, fomos violentamente agitados pela tempestade. No dia seguinte começaram a esvaziar o barco. O que eles fizeram? A chuva não parou no primeiro dia. Eles amarraram todas as coisas, os produtos, a carga, para que nada se perdesse. Mas a chuva não parou no primeiro dia. Chegou o segundo dia. E ali no segundo dia, eles agora estão jogando as cargas para fora do barco. Eles jogaram para quê, pastor? Porque eles tinham que aliviar o barco. No segundo dia eles abaixaram as velas, porque o vento sacudia o barco para lá e para cá. Então eles abaixaram as velas, tentando salvar aquele barco e as suas vidas. Eles agora estão navegando à deriva, o barco é jogado para lá e para cá. A Bíblia Sagrada diz que no terceiro dia eles pegam as armações do barco. O que são as armações? Eles pegam toda a armação de cordas das velas. Aquilo pesa muito. Eles jogam no mar. Eles jogam aquelas armações no mar. Veja bem, no terceiro dia eles já não têm carga. Eles já não têm produtos. No terceiro dia agora eles já não têm nem velas. É jogado fora. A Bíblia diz no verso 20 deste capítulo: não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma grande tempestade, perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Irmãos amados, olha a situação. Lembra, Paulo, antes deles navegarem, Paulo disse: olha, não é bom vocês fazerem isso. Mas Paulo era um prisioneiro. Nós vamos ouvir um homem assim? Nós vamos dar ouvido a alguém assim?
Paulo, ele está no meio daquele povo e agora ele percebe que a esperança dos marinheiros, a esperança de se salvarem já acabou. Irmão, já percebeu? Quando Deus fala, olha, se cuide, se prepare, porque a luta vai ser grande e a gente não se prepara. Agora mesmo nós estamos orando. Agora mesmo nós estamos numa campanha de oração, uma campanha de jejum de 21 dias. E muitas vezes Deus está falando, se prepare, participe, se envolva, ore, jejue, não fique de longe, não fique distante. Meus queridos, e quantas vezes nós não damos ouvido? Mas vem a tempestade, a gente acha que a nossa experiência vai nos segurar. E sabe o que acontece? A gente acha que aquele probleminha vai passar logo. Como todos nós pensamos, no primeiro mês, olha, esse negócio de pandemia vai passar logo. Lá em fevereiro, em março do ano passado, não, isso aí, acabou já. Muita gente foi para o carnaval e pulou e dançou e achou que está tudo bem, que não tem problema nenhum, que está tudo certo, que está tudo no controle. Mas olha o que aconteceu. Um ano depois, nós estamos vendo milhares de pessoas morrendo. Nós estamos vendo a luta. Eles pensaram que eles conseguiriam, mas já era 3 dias. E a Bíblia diz que em 3 dias não parou de chover. Eles não viram o sol nascer, choveu direto. Eles não viram as estrelas quando anoiteceu, porque choveu direto. O vento estava forte, as ondas estavam fortes. Irmãos amados, eles estão já perdendo as esperanças. Irmãos, quantas pessoas me ouvem agora e estão quase que perdendo a esperança? Alguns já perderam. Essa semana eu pude contemplar com muita tristeza. Estamos na época de internet, sempre em algum lugar tem uma câmera filmando alguma coisa. E foi flagrado 2 suicídios e colocado na internet. E eu estava observando um suicídio. Um rapaz, ele vai pilotando a sua moto numa cidade do interior. E ele para numa ponte da cidade muito alta. E ele então desliga a moto. Ele tira o capacete. Até aí tudo bem. E sem mais nem menos ele sobe no parapeito daquela ponte. E ele pula lá embaixo. E ele cai nas pedras e morre. Um outro vídeo. Um homem sobe no elevador Lacerda, ponto turístico de Salvador. Altíssimo aquele prédio do elevador Lacerda. Ele sobe lá em cima. A praça lá embaixo está cheia. Ele, sem mais nem menos, ele pula de lá e se suicida. Pessoas estão perdendo a esperança, porque a tempestade não dá sossego. As ondas estão fortes. Pastor, mas como nós podemos nos salvar no meio dessa tempestade? Talvez, querido, você está aí perdendo as esperanças. Mas eu quero dizer a você, ali naquele navio tinha um homem. Este homem era Paulo, que nós estamos falando dele. A Bíblia mostra que este homem tinha algumas características que faziam ele diferente dos demais que ali estavam. A primeira coisa é que Paulo estava na tempestade, mas ele era filho de Deus. Se você é filho de Deus, diga amém. Ele era um filho de Deus. Segunda coisa, ele era um homem que tinha uma missão. Quem aqui tem uma missão dada por Deus, diga amém. Deus deu-nos uma missão. Irmãos, nós estamos preocupados aí, às vezes, com o Covid. Mas não se esqueça, a nossa missão não é salvar a nossa vida. A nossa missão é alcançar alguém para Jesus. Eu não vejo crente mais falar de fazer discípulo. Eu não vejo crente mais falar de discipulado. Eu não vejo crente mais de falar de ganhar alguém para Jesus. Todo mundo preocupado em segurar a sua vida. Mas a Bíblia diz uma coisa, meus queridos. Aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, diz Jesus, achá-la-á. Amados irmãos, quanta gente está ali preocupados. Mas Paulo, ele era um filho de Deus, ele tinha uma missão.
você é filho de Deus, você tem uma missão. Ele era um homem de fé. Como está a sua fé? Eu tenho visto cristãos perderem a sua fé. A fé está abalada, diminuída. Irmãos, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. É hora de viver por fé. Você pode chorar, irmão. Você pode lamentar. Você pode ficar até um pouco desanimado, mas você não pode perder a sua fé. Você tem que guardar a sua fé como o maior tesouro da sua vida. Amém? Como o maior tesouro. Quarta característica daquele prisioneiro que estava no barco, que era Paulo. Ele era um homem que tinha comunhão com Deus. No meio da tempestade, seja alguém diferente. Está todo mundo perdendo a esperança, mas Paulo está lá dentro. Ele tinha esperança. Irmão amado, uma coisa. Sabe quantas pessoas estavam no navio? O navio tinha 276 pessoas. Vou repetir, 276 pessoas estavam no navio com Paulo. Irmãos, mas no meio das 276 tinha alguém diferente. Alguém que tinha Jesus, alguém que era de Deus, alguém que tinha consciência, tinha fé, tinha certeza, Deus é comigo. A Bíblia diz que no meio do desespero daquela tempestade, os marinheiros desesperados, sabe o que eles fizeram? Eles pegaram 4 âncoras. A Bíblia diz no verso 29, 4 âncoras, e eles jogaram no mar. Eles tinham medo de serem lançados contra as rochas. O maior medo de um capitão de navio é o banco de areia. O maior medo de um capitão de navio é ser jogado contra as rochas, contra os recifes. E o que eles fizeram? Eles pegaram 4 âncoras e eles jogaram em cada ponto do barco uma âncora. Para quê, pastor? Para eles serem segurados. E eles ficaram ali, sem comida já há 14 dias, sem comida. Por quê? Porque eles jogaram a comida praticamente toda fora. Os homens estavam fracos. E aí eles jogam as âncoras e eles ficam quietinhos na noite, esperando amanhecer o dia. Mas sabe a notícia? A notícia é que as 4 âncoras não puderam segurar o navio. E no final o navio, ele é completamente destruído. Sabe, irmãos, os nossos cuidados não podem resolver as nossas vidas totalmente. Nós temos que depender de Deus. 4 âncoras, diga comigo, 4 âncoras não seguraram aquele navio. As 276 pessoas estavam ali preocupadas. Mas eu vou dizer a você, o prisioneiro Paulo, ele também tinha 4 âncoras. Diga comigo, 4 âncoras. Ele tinha 4 âncoras e essas sim, as âncoras de Paulo puderam segurar o navio. E estas âncoras podem segurar a sua vida na tempestade que nós estamos vivendo. A primeira âncora, forte e poderosa, que todo crente tem que ter nesses dias, é a âncora da presença de Deus. É a âncora da presença gloriosa do Senhor. Em Mateus capítulo 28, verso 20, nós vamos encontrar a Bíblia Sagrada nos dizendo, a Bíblia está dizendo a nós, olha, Jesus está dizendo, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Talvez a lágrima tenha caído no seu rosto, talvez você tenha ficado triste, talvez você está preocupado, talvez você está enfrentando a perda, o luto, a perda de alguém querido, de alguém da família, de um amigo tão legal, de um vizinho. Você talvez está triste, tem chorado, mas eu quero dizer a você, lance agora a âncora da presença de Deus. A presença de Deus é quem te segura. A presença de Deus é quem te fortalece. Irmãos, olha que coisa tremenda. No meio da tempestade, Paulo, ele sabia, eu não estou sozinho na tempestade. Você pode dizer isso? Eu não estou sozinho no meio da tempestade. Eu não estou sozinho na tempestade. Irmão, vou dizer aqui a você uma coisa. Às vezes, o diabo quer convencer a gente que para nós acabou, agora você vai afundar, que você está sozinho nessa.
Jesus te largou, rapaz. Vou dizer a você uma coisa: Jesus não abandona, Jesus não despreza, Jesus não desampara. A Bíblia diz que Jesus disse: olha, Pai, todos aqueles que o Senhor fizer chegar até mim, virá a mim, e de maneira nenhuma eu lançarei eles fora. Então, a âncora da presença de Deus, Paulo sabia: eu não estou sozinho na tempestade. Olha o que diz o versículo 23. No meio da tempestade, olha o que Paulo está dizendo: esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. No meio da luta, no meio da pandemia, no meio da tempestade, no meio do desemprego, da crise financeira, você pode ter a certeza: o anjo do Senhor, Jesus, Ele está contigo. Ele está contigo agora na sua casa, no seu quarto, no seu carro, aonde você está, no seu trabalho, me assistindo. Saiba, o Senhor está contigo. Ele está contigo. Ralabassúrias, Ele está contigo. Paulo está ali, as pessoas não têm esperança, mas Paulo, ele podia lançar a âncora da esperança, a âncora da presença de Deus. Ele sabia: o meu Deus está comigo. Olha, irmão, a Bíblia diz lá no Salmo 23: ainda que passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ah, meus amados, olha, Jesus não é aquele que vai só na festa. Dia de festa aparece um tanto de amigo. No dia do luto, muita gente sai fora. Eu me lembro que quando a gente faz festa, aparece um tanto de amigo. Mas no dia que você vai bater a laje, vai encher a laje, ninguém aparece. Tem gente que só vai na hora da festa. Mas eu vou te falar uma coisa: Jesus está na hora da festa para festejar, mas Jesus também está na hora da tempestade, na hora que o barco está sendo sacudido, na hora que todos estão perdendo a esperança. Jesus está contigo, Ele está contigo. Lance hoje a âncora da presença de Deus. E eu pergunto a você: o que seria da gente sem a presença de Deus? O que seria de você sem a presença de Deus? Amados irmãos, a segunda âncora que nós vemos Paulo lançar ali é a âncora da promessa de Deus. Sabe, irmãos, a Bíblia pode ser chamada de livro das promessas. A Bíblia pode ser chamada de livro das promessas. Tamanha a quantidade de promessas que Deus fez ao seu povo. Deus tem uma promessa para você. No tempo que você está vivendo, Ele tem uma promessa para você. Você que me assiste está chorando, você que chorou esta madrugada, eu digo a você: o Senhor Jesus, Ele tem uma promessa para você. Olha, creia que Jesus, Ele cumpre a promessa. Jesus não falha, Ele cumpre. Jesus não é o homem que promete e não cumpre. Jesus não é o político que diz eu faço e não faz. Jesus para cumprir, Ele é fiel para cumprir as promessas do Senhor na nossa vida. Você tem uma promessa. Glória a Deus, você tem uma promessa. Amém, meu amado? E olha, Paulo tinha uma promessa. E qual a promessa? Versículo 24. Olha o que Deus disse para Paulo no meio da tempestade. Versículo 24, se você está com a Bíblia aberta, diz assim: e dizendo, o anjo aparece para Paulo e diz para Paulo assim: Paulo, não temas, importa que sejais apresentado a César, e Deus te deu todos os que navegam contigo. Olha, irmão, tenta perceber o que a Bíblia está dizendo. O mar está sacudindo o barco, todo mundo está desanimado e com fome, mas no meio deles tem um prisioneiro, que é um homem de Deus, cheio de fé. Ele lança a âncora da presença de Deus. E agora, Paulo lança a âncora da promessa. Porque de noite, o anjo aparece para Paulo e diz para Paulo: Paulo, não tenha medo.
E eu digo a palavra de Deus para você nesta manhã: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Tem um tanto de crente com medo. Olha, eu vou pegar, olha, meu Deus, eu vou pegar. Tem crente ficando até neurótico, está tendo fobia, ele está desesperado. Meu irmão, eu não estou dizendo para você não se cuidar, eu estou dizendo para você não ter medo. Sabe por quê? Se vivermos, somos de Jesus, mas se morrermos, somos de Jesus. E Paulo, ele tem uma promessa. Deus diz: não tenha medo para ele. Porque sabe por quê, Paulo? Porque eu vou levar você para Roma. Você não vai morrer no mar, não. Eu vou levar para Roma. E sabe quem que você vai estar diante dele? Para me honrar diante do grande imperador César. Porque eu tenho uma obra para você fazer na casa de César. Você sabia de uma coisa? Que essa é uma promessa poderosa. Paulo está ali, o vento está sacudindo e Deus está dizendo: Paulo, deixa eu te dizer uma coisa, eu estou com você. Paulo, segunda coisa, eu tenho uma promessa. Está vendo essa água toda? Está vendo essa tempestade toda? Você não vai morrer aqui, porque eu vou te levar para encontrar com César. E eu vou dizer para você uma outra coisa, Paulo. Eu vou te dizer: todo mundo que está aqui dentro desse barco, ninguém vai morrer. Olha que coisa forte, irmão. Deus, ele está dizendo para Paulo: Paulo, você não morre aqui porque eu tenho uma promessa, eu tenho uma missão para você ainda. Quem tem missão não morre cedo, não, irmão. Quando Deus dá um propósito, Deus dá o propósito. Deus dá o propósito. Acabou, aí Deus te recolhe. Mas não acabou? Então, irmão, se você está vivo, eu vou dizer, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Se você está vivo me assistindo, é porque Deus tem um propósito na sua vida. E eu vou dizer a você aqui, terminando a palavra: Paulo tinha um propósito, Paulo tinha uma promessa. Você não vai morrer no mar, você vai ir encontrar com César. Eu vou dizer para você: você não vai morrer na pandemia. Deus tem um propósito na sua vida. Deus vai te levantar com poder e graça para alcançar vidas para Jesus. Porque se não for para isso, é melhor ir para o céu. Se não for para ganhar uma vida para Jesus, para que vale a vida do crente? Se não for para testemunhar Jesus para o perdido, para que nós existimos nessa terra? Pois Jesus só não nos levou até agora, porque nós temos que ganhar vidas. Irmãos, Paulo está ouvindo de Deus: e eu já entreguei na sua mão. Faz assim comigo, ó. Eu entreguei na sua mão todos que estão dentro do barco. Quem que Paulo era? Era o prisioneiro. E o que Deus está falando? Eu estou invertendo as coisas, Paulo. Até o comandante do navio vai comer na sua mão agora. E nenhum deles vai morrer. A partir desta promessa, você vai continuar lendo depois na sua casa. Você vai ver, sabe o que vai acontecer? A situação inverte. Não é o comandante que comanda. Não é o vento que comanda as coisas. Agora é Paulo. Lança a âncora da promessa de Deus. Deus tem promessa para a sua vida. Olha, eu não estou dizendo para você não se cuidar, eu estou dizendo: se cuida. Mas saiba de uma coisa: Deus tem promessa para a sua vida. Ainda tem o vizinho que vai ser alcançado por você. Ainda tem aquela pessoa do seu trabalho que vai ser alcançada pela sua vida. E eu quero dizer a você uma coisa: promessa se cumpre. E Deus não é tratante. Aquele que promete não cumpre. Jesus promete e Ele cumpre. A Bíblia diz: eu sou fiel e cumpro a minha palavra. Lá em Apocalipse diz que Ele vela. O que é velar? É estar vigiando ali, ó. Ele vela para que a palavra dele se cumpra. E Ele tem promessa na sua vida. A terceira âncora que foi lançada é a âncora da providência de Deus. No verso 24 diz assim, dizendo Paulo: não temas, importa que sejais apresentado a César, e Deus te deu a todos que navegam contigo. Deus está dizendo para Paulo: eu tenho uma providência, vocês não vão morrer aqui. Irmão, Deus tem uma providência para você. Irmão, anima-te. Dobre o seu joelho com fé e continue orando.
sabendo e tirando o desespero do seu coração, sabendo que a providência de Deus está chegando. O que é a providência? É o livramento, é o socorro, é a ajuda do Senhor para as nossas vidas. A ajuda de Deus está chegando. Você pode dizer, a ajuda de Deus está chegando. Olhe aí, você na sua casa, erga a sua mão e diga, eu creio que a providência de Deus está chegando. Deus, Ele é o Deus que trabalha para aqueles que nele confiam, diz a Bíblia. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Então Deus vai providenciar uma saída. A Bíblia diz que aquele que faz a ferida também a ligará. Aquele que permite a dor também é o que cura. Deus vai trazer uma providência aí. Deus vai abrir porta aí. Se você crê na sua casa aí, diga amém, diga glória a Deus. E a última âncora, a âncora do agir de Deus. Até agora nós vimos que a presença de Deus, a âncora da presença, a âncora da promessa, a âncora da providência. Mas agora Deus se levanta, agora eu vou agir nesse negócio. Irmão, as 4 âncoras que os marinheiros levantaram, jogaram, não seguraram o barco. As 4 âncoras, o vento e a tempestade eram tão fortes que arrastava o barco com 4 âncoras. Ô, irmão, arrastar 4 âncoras é muita coisa. E eu vou dizer a você, os marinheiros continuaram tão desesperados, que eles pegam o barco salva-vida, e eles vão fingindo que vão jogar uma âncora, mas na realidade eles jogam o barco, porque eles iam fugir e deixar o povo para trás. Sabe o que Paulo faz? Paulo diz para eles assim, ó, fala com o comandante, se esses homens saírem do barco, eles vão morrer. Irmão, olha como Deus já virou a situação, já virou o cativeiro, né? Aquele que era perseguido, agora é ele que está dando ordem. Se sair do barco, morre. O que os homens fizeram? Os homens acreditaram tanto em Paulo, no que Paulo estava dizendo, sabe o que eles fizeram? Eles cortaram as cordas do barco salva-vida e deixaram o barco embora e ficaram lá dentro do barco. E aí, irmãos, o barco é esfarinhado, o barco é quebrado. Mas sabe qual a situação? Até parece, né? Pastor, se é o agir de Deus, então por que o barco foi quebrado? O agir de Deus não está no conservar o barco. O agir de Deus está em conservar 276 pessoas, nenhuma delas morreram. Vou repetir, não estava em preservar o barco, porque barco tem muito, barco se faz, mas vidas foram preservadas, nenhuma delas. Qual dizia a promessa? Paulo, você não morre, e todo mundo que está no barco, ninguém vai morrer. Todas elas se salvaram. E o que diz a palavra, e eu estou terminando, olha o que a Bíblia diz. Os demais, verso 44, os demais deviam salvar-se, uns em tábuas, outros em destroços de navio. Assim todos chegaram à terra salvos. Ninguém morreu. Deus honrou o homem de Deus. Antes de tudo ser destruído no barco, sabe o que Paulo faz? Paulo falou assim, olha, Deus vai agir agora. O barco ainda não tinha se desfarinhado, não. Então o que acontece? Paulo vai e pega um pedaço de pão. Olha, irmão, como Deus muda a situação. Por isso que você não pode ser cativo dessa situação. Se levante em fé. Se levante em fé. Porque Paulo, Deus o usa de maneira tremenda. Olha que coisa. Paulo pega um pedaço de pão e fala com as pessoas que estavam no barco assim. 276 pessoas. Fala assim, ó, pessoal, é melhor vocês comerem. Coma agora. Pega um pouco de pão e come agora. Porque vocês estão fracos. Já tem 14 dias que não comem. Então vocês estão fracos. Então come um pouco de pão. Sabe o que eu me lembro?
Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Prepara, come, porque vocês precisam estar fortes, porque Deus vai agir, mas vocês têm que ter força para se salvarem. Sabe o que Paulo faz? Pega o pão, ergue no meio da tempestade. Ô irmão, isso é muito forte. Paulo ergue o pão, e a Bíblia diz que Paulo dá graças, e ele partiu o pão. De quem que a gente lembra? Jesus. Por que a gente lembra de Jesus quando Paulo faz isso? Porque Paulo era discípulo. Quem é discípulo, quem olha para ele, lembra de Jesus. Paulo ergue, o prisioneiro ergue, e ele dá graças a Deus por aquele pão. E ele manda distribuir o pão no navio. As 276 pessoas comem. E a Bíblia diz que eles ficam animados e fortes por causa daquele pão. Agora a coisa aperta. O barco é quebrado, mas todos se salvam. 4 âncoras que você não pode abrir mão delas. A âncora da presença de Deus. Cultive a presença de Deus com a oração, com jejum. Segundo, a âncora da promessa de Deus. Creia, Deus é um Deus de promessas. Terceiro, a âncora da providência. Não vai faltar nada, Deus vai cuidar de você. Não vai faltar, Deus vai cuidar de você. Olha, a porta, alguém vai bater e vai dizer: eu senti no coração de te abençoar. Olha, eu senti de te abençoar. Olha, fulano, pega aqui para você. Providência de Deus. Terceira, quarta, a âncora do agir de Deus. Deus é o Deus que age. E a Bíblia diz que ele entra no fogo e na água para salvar aqueles que é dele. E o final desse capítulo diz: assim todos chegaram na terra, terra firme, salvos, salvos. A tempestade passou, e eu profetizo: a pandemia, a crise passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que lança as âncoras de Deus, permanece firme, firme, firme para sempre. Vamos celebrar a Deus a nossa ceia. Eu convido você que está em casa a pegar na sua mão, neste momento, o pão e o vinho. Eu convido você a se preparar, pode abrir aí, em nome de Jesus. Nós faremos aqui a leitura da palavra de Deus. Eu convido você a ir se preparando aí, em nome de Jesus. Se prepare. Quero lembrar você uma coisa. Jesus, ele saltou da morte para a vida e ressuscitou. No domingo passado, todo mundo estava se lembrando de Jesus ressuscitou. Mas nós cristãos precisamos lembrar disso todos os dias, principalmente na ceia. Jesus foi para a cruz do Calvário, não porque ele pecou, mas Jesus foi para a cruz do Calvário, por amor a cada um de nós. Em nome de Jesus. Vamos nessa hora orar, pedindo a Deus perdão pelas nossas falhas, perdão pelos nossos erros, perdão pelos nossos pecados. Vamos. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, em nome de Jesus. Pai celestial e Deus santo, nesta hora, Senhor, nós queremos apresentar a nossa vida. Agora este irmão, esta irmã que me assiste, essa pessoa que me ouve, ela está agora, Deus, orando. E ela está falando contigo. Ó Deus, a tua palavra diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. E Jesus, o Senhor, ele veio para nos trazer de volta a glória do Senhor, para a presença de Deus. Por isso, nesta hora, Senhor, nós queremos te pedir perdão. Meu irmão, perdão só é possível diante de um arrependimento. Arrependimento só existe quando há decisão sua de abandonar este pecado, de abandonar a sua vida, este erro.
Se você está vivendo no pecado, está aí na bebedeira, na bebida, você está no pecado do roubo, do engano, você está na infidelidade conjugal, traindo o esposo, a esposa, você que tem andado na violência, no mal, na mentira, você que está vivendo amasiado e não quer casar, isso é pecado, isso não agrada a Deus. Toma uma decisão agora de consertar a sua vida. Toma agora uma decisão de pôr sua vida em ordem. Põe agora a sua vida em ordem. Jesus está voltando. Jesus está voltando para quem morreu agora. Muitas pessoas morreram. Jesus está voltando. E a qualquer momento Ele volta para todos nas nuvens. Então agora é hora de arrependimento. É a hora de assumir diante de Deus. Deus, eu estou errado. E eu decido hoje abandonar esse pecado. Não quero mais isso na minha vida. Eu, a partir de agora, Deus, vou corrigir minha vida. Fala com Deus. Pai Celestial, somos todos pecadores e falhos e dependentes do Senhor. Por isso agora nós pedimos a Ti perdão. E nós decidimos não só estar triste pelo pecado, mas abandonar e deixar de praticar. E nós recebemos pela fé o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Querido, abra agora o seu material da ceia, o pão, o vinho. Feche os seus olhos. Pai Celestial, nós te damos graça, porque aquele lugar da cruz era meu, era nosso, Senhor. Nós é que pecamos, mas diz tua palavra que o Senhor nos amou tanto, que deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, por amor a cada um de nós. E nesta hora, Senhor, nós queremos renovar a nossa comunhão com o Senhor. Renova aí agora, fala com Deus a sua comunhão com o Senhor, em nome de Jesus. Renova a sua comunhão com o Pai, em nome de Jesus. Erga aos céus. Pai Celeste, te louvamos, porque Jesus morreu naquela cruz, pagando o preço de sangue pelos nossos pecados. E hoje estamos salvos, estamos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Igreja vitoriosa, podei-vos ceiar agora. Coma deste pão ázimo e beba deste vinho do suco da videira. Coma do pão e beba deste cálice, em nome de Jesus. Podei-vos ceiar agora. Você na sua casa, onde você estiver. Vamos adorar a Deus. Se você puder, vamos adorar ao Senhor. Aí na sua casa, onde você estiver, adore a Deus. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer.
novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo. Tire este momento para você orar, Pelo jardim, agradecendo ao Senhor por participar dessa ceia. criação dos dias. Aleluia. Pegar em suas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim, jardim da inocência. Glória a Deus. Erga suas mãos, você que está em casa. Você pode nesta hora agradecer a Jesus por poder participar dessa ceia. Diga obrigado, Senhor, por poder participar dessa ceia, por poder estar renovando meu compromisso, minha fidelidade diante do Senhor. Se você puder, vamos aplaudir ao Senhor. Aplauda aí na sua casa, onde você estiver. Bata palmas, diga glória a Deus, diga obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, Tu és maravilhoso. Olha as palmas, vamos cantar. Damos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. A terra estremeceu, sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre. Olha as palmas. Aí na sua casa, aplauda ao Senhor. Cante aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Vamos aplaudir a Jesus. Aí na sua casa, aplauda Jesus. Não importa o que as pessoas vão pensar, aplauda Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Meus amados irmãos e irmãs, nós vamos consagrar o nosso dízimo, a nossa oferta. Eu convido você que já colocou o seu dízimo, aos irmãos que depositaram através do Pix, né? É meio embaraçoso, mas nós lançamos mão porque facilitou, está facilitando, estou vendo, está facilitando para tantos irmãos que tiveram essa facilidade de fazer a transferência da sua oferta, do seu dízimo. Você que fizer, através do Pix, não esqueça de discriminar ali, na hora que você estiver fazendo, dízimos e ofertas, ou é dízimo ou é oferta, porque aquele comprovante é passado para o tesoureiro da nossa igreja local, e ali no relatório de culto ele precisa discriminar aquilo. Então faça isso em nome de Jesus. Eu agradeço os irmãos que usaram essa ferramenta do Pix e que se lembraram, a maioria deles se lembraram de discriminar ali. Eu agradeço em nome de Jesus.
Irmãos, quero também agradecer aos irmãos que nos solicitaram passar em sua casa. Ontem, eu, pastor Renato, podemos ir em diversas casas de irmãos que, pastor, não passa aqui, consagra o dízimo aqui no portão, e nós podemos fazer isso. Louva a Deus pela sua vida, né? Os fiéis, eles ficam mais evidentes, eles se manifestam no tempo de dificuldade. Então, louva a Deus pela sua vida. E também quero dizer aos irmãos, agradecer os irmãos que vieram no culto aqui na igreja. Uns vieram no culto das 6 da manhã, outros vieram agora, durante coisas, outros vieram ontem aqui e depositaram no gasofilácio a sua oferta, o seu dízimo. Que o Senhor Deus os abençoe em Cristo Jesus, que o Senhor Deus os fortaleça e que Ele faça cumprir na vida de vocês a promessa dEle, em nome do Senhor Jesus. Você pode aí na sua casa erguer a sua mão direita, fechar os seus olhos. Nós vamos orar consagrando os nossos dízimos e as nossas ofertas, amém? Se você pretende trazer, você pode trazer ainda no culto das 18 horas ou agora no culto que vamos ter até as 11 da manhã. Senhor meu Deus, bendito é o teu nome. Nós te glorificamos e te exaltamos por essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo de estarmos dizimando e ofertando na tua casa. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso Jeová Jiré, o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado saúde, tem nos dado condições de trabalhar. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Deus, em meio a tanta crise, a tanta dificuldade, nós permanecemos fiéis diante de Ti. Eu te glorifico pelos teus servos que estão em casa agora, consagrando o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor. Te glorifico pelos teus servos que já trouxeram o seu dízimo, a sua oferta. Abençoe, meu Deus, que as bênçãos do Senhor, as promessas do Senhor continuem se cumprindo na vida de cada um dos teus servos, em nome de Jesus. Por isso nós consagramos a Ti cada dízimo e cada oferta para a glória do Teu nome e manutenção da Tua casa, em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus amados, nós vamos terminar aqui o nosso culto. E eu recomendo a você que não descuide do jejum da vitória, que você mantenha o jejum da vitória. Nós estamos hoje no 7º dia. Ontem nós oramos pelas famílias que perderam entes queridos, né? Pessoas que estão de luto, perderam familiares, né? Oramos ontem. Hoje nós estamos orando pela nossa igreja. Você ama a sua igreja? Ou você está nela só porque não achou outra? Não, se você ama o lugar onde Deus te plantou, onde Deus te colocou, não deixe o dia terminar sem orar pela sua igreja. Orar pela igreja é orar pela vida dos irmãos, orar também pela vida do pastor, dos pastores, dos missionários, do louvor, pelo ambiente da sua igreja, pelo término da construção desse templo. Ore pela sua igreja, pelo renovo da sua igreja, pela restauração espiritual dos ministérios, por retorno da visão do discipulado, dos pequenos grupos na nossa igreja. Ore, irmãos, ore pela sua igreja hoje, não deixe. Hoje é o 7º dia. E o desafio para o dia de hoje aí eu mandei para você o link. Você vai entrar lá no link do Instagram ou do Face, não sei. Você vai entrar lá, está aí no devocional. Você entra naquele link, lá vai ter um filtro. Você coloca lá a sua foto, a foto da sua família, do link, do filtro do jejum da vitória. Tá bom? Então você entra lá, pastor, eu sou meio atrapalhado, eu não sei mexer nisso. Pede o seu neném mais novo que ele vai saber. Porque quanto mais novo, o menino sabe mais que a gente. Então, esse é o desafio. Cada dia tem um desafio diferente, né? Essa semana nós postamos a foto da nossa família que ora por outras famílias. Cada dia tem um desafio aí. Fique atento em nome de Jesus, tá bom? Vamos terminar agora e lembrando, fique atento às informações que o seu pastor tem divulgado, porque por causa dessa instabilidade na nossa nação, instabilidade jurídica, cada dia tem uma mudança, né? Essa semana foi dramático, foi uma semana que nós iniciamos glorificando a Deus, porque finalmente um ministro decidiu em favor do cumprimento
da Constituição, né? Para liberar e deixar as igrejas funcionarem com todos os cuidados, com 25% só de membros, com todos os cuidados, mas não, fecharam. E terminamos a semana com a notícia de que bateram o martelo, que a igreja não decide, a igreja não tem esse direito aí. Então é muito triste, né? Mas nós podemos ter qualquer momento reviravoltas aí. Irmãos, e é muito importante. Sempre foi, mas é muito importante. Talvez às vezes o pastor fala isso, irmão, e as pessoas acham que é besteira. Nunca foi tão importante para nós orarmos pelo Brasil. Ore pela nação. Pastor, eu estou aqui no aperto, vou orar pela nação. Ore pela nação. Você tem filhos, você tem netos. Ore pela nação. Não estou falando de política, estou falando, ore pela nação. Nós vimos na mensagem aqui, as 276 pessoas não morreram. Sabe por quê? Porque tinha um homem de Deus lá. Por causa de um, que era Paulo, 276 pessoas ficaram vivas. Ore pela nação. Ore. Se você é brasileiro, ore. Falar nisso, nós vamos até fazer o ato profético. Vou marcar aí. Já era para ter feito esse mês passado, mas nós vamos fazer de novo o ato profético que fizemos em 2000 e... tem uns 5 anos isso. E nós vamos renovar a bandeira da fachada da igreja, que de verde ela já está ficando cinza, né? Então, nós vamos renovar, vamos aproveitar esse momento de oração pela nação. E o jejum da vitória esse ano, irmão, tema central do jejum da vitória é orar pelo Brasil. Ore pelo Brasil. Ore pela nação.